Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de 3 vezes Ana. O policial conversa com Evaristo sobre o Santiago. O policial quer saber o que então vão fazer com o jovem. Evaristo do Mal pede que deixe Santiago a noite toda na cela, que pela manhã ele peça desculpa a Santiago e o deixe ir. Evaristo também recebe um telefonema. Então, gente, é a Ana Lúcia que ligou para pedir sua ajuda. Evaristo sorri muito e pergunta que milagre é esse ela ligando. Ana Lúcia diz que não saberia a quem pedir ajuda uma hora daquela. O velhinho do mal pede então que ela mantenha a calma e lhe diga o que está acontecendo. Ana Lúcia então começa falando que a última vez que ele se viu, ele disse a ela que ela poderia sempre contar com ele e que ele prometeu à sua avó Margarida que ele sempre cuidaria de sua mãe e dela. E pergunta se ele se lembra disso. Evaristo do Mal parece até um mocinho se não fosse tão mal. Ele diz que se lembra sim, e ele também quer muito poder cuidar dela. E diz que apesar de todas as diferenças que ele tem com sua mãe Soledade, ele é como se fosse um avô dela. Ana Lúcia então começa a falar que Evaristo que o que está desesperando ela e também com muito medo. E fala para Evaristo então que o Santiago é o amor de sua vida e que ela quer poder então ajudá-lo. E fala que sabe que ele tem muitos contatos. Então ela suplica por ele para que ele possa então os ajudá-los. Evaristo é totalmente simpático e diz tudo bem e que vai ajudá-los, só porque ela está pedindo. E pede para que ela fique tranquila e que durma bem, pois ele vai fazer de tudo para que amanhã mesmo o Santiago seja liberto. Mas antes, ele vai primeiro saber o que foi que aconteceu e assim fazer com que ele seja livre e solto. Inocente de todas as maldades, a Ana Lúcia agradece e desliga o telefone em seguida, um pouco mais aliviada. Sheila está lendo as cartas em busca de Soledade. Se pergunta, cadê você, Soledade? Cadê? Há uma batida na porta e ela pede para que a pessoa entre. É Isidro. Isidro é o tipo de sujeito estranho. E ele vai até Sheila para saber, então, onde está Soledade, sua filha. Ele é informado que Sheila que não sabe onde está. Então, ele questiona a Sheila porque, já que ela ficou de vender as mercadorias de Soledade, por que ou como ela não sabe onde Soledade e sua filha estão? Sheila diz que não quis se meter, se ela não quis contar, não tinha então para que ela perguntar. Isidro então diz que ao menos ele merecia uma explicação ou uma despedida, pois elas sempre tiveram o melhor dele. Sheila então diz que não adianta reclamar. Então, chama Soledade de velha maldita, o Isidro, e diz que ela foi embora do vilarejo só porque ele disse que queria um dia poder se casar com a filha dela. Gente, Sheila faz uma cara de deboche. Ele então resmunga como Soledade, como se fosse encontrar um partido melhor para sua filha. Sheila então segura o riso, e aqui acredito que todos que estão assistindo também vão segurar. Revoltado, o velhinho da sofrência diz que ele também vai ir-se embora dali. Sheila fala, nossa, mas que bicho te mordeu? Ele então diz que precisa sair dali para se distrair. Sheila então pergunta a Isidro para onde ele pensa em ir. Ele diz que vai para a capital, o que preocupa então ela. Enquanto isso, na cidade grande, Jennifer não consegue dormir. Ela está lembrando então do dia em que teve o funeral de Marcelo, que Mariano estava lá junto. Então, o pai de Marcelo, o Fagundo, também estava lá chorando pelo filho. Marcelo, no caso, morreu, né? E o Mariano está então desejando os pêsames, então, o pai de Marcelo, que chora muito. Jennifer também se lembra no seu flash que Ernestina está chorando muito, dizendo a ela que quem matou o Marcelo foi ela, que a culpa foi dela. Ela diz que Marcelo se acidentou na mesma estrada em que seu genro e sua filha com suas netas, e que sofreram naquele dia o acidente. O flash também lembra a Ana Laura desabafando então com o Ramiro que ela pediu muito a Deus para que acontecesse algo, que a Ana Letícia voltasse para casa. Ela conta que se sentia tão sozinha, pois já tinha perdido uma irmã e estava longe da outra. Chorando, ela diz a Ramiro que se sente egoísta por ter tido então esse pensamento, e olha só o que causou. Ramiro então consola a amada, dizendo que ela não teve culpa de nada.
No funeral também vemos então quando a Ana Letícia chega. Ela então se desbruça em cima do caixão e começa a gritar: "Por que Marcelo me deixou? Por quê?" E agora, sem ele, o que ela vai fazer nesse momento? O que ela vai fazer de sua vida? O buquê de flores então cai no chão e Mariano se aproxima dela, pedindo para que ela mantenha a calma. Nesse momento, Ana Letícia se apoia então no seu tio. Chorando, ela pede para que seu tio prometa que nunca ele vai deixá-la. Voltando então para a realidade, Jennifer se pergunta se será possível mesmo que Marcelo esteja vivo. Na cozinha lá da pensão, Remédios aconselha a Ana Lúcia a aceitar a proposta de trabalho de Aníbal. Ela conta que ficou sabendo que entre todos esse lado do balé era a melhor e que o Santiago e o Aníbal falou muito bem dela. E pede então para que ela aceite então essa proposta. Mesmo que Soledade então não seja tão a favor, pois ela aceitando essa proposta, ela pode então ajudar a sua mãe Soledade com as despesas. Ana Lúcia sorri e diz que realmente sua paixão é dançar. Mabel serra a unha se roendo de raiva ao ouvir então os conselhos que está lá na cozinha a Remédios. Por telefone, Soledade passa seu endereço para Sheila e pede que ela não comente com ninguém, pois está confiando nela. E pede também a Sheila que, custe o que custar, que ela continue a protegendo e que se alguém perguntar por elas, ela não sabe de nada, nem dela, nem de sua filha. Chorando, Soledade então suplica para que Sheila ajude e que seja boa. Remédios e Ana Lúcia passa por ela e pergunta com quem Soledade está conversando. Soledade, então com a vista baixa para que ninguém perceba que ela chorou, conta que o telefone tocou e ela apenas atendeu, mas que era engano. Despistando então Soledade a Remédios, ela se oferece então para ajudar a Remédios a preparar o jantar. Nesse momento, vemos então que a Ana Laura conversa com Valentim e diz que tem muita pena de Valentim e o chama então de Ramiro de selvagem. Parece que pelo capítulo de ontem, nem da confusão que teve. Valentim então diz que só quis poder defender Ana Laura como merece e que Ramiro merece um murro. Ana Laura diz que nunca viu Ramiro brigar com ninguém e que sempre achou ele muito tranquilo. Valentim diz que você também pensou que ele nunca fosse te magoar e te magoou. Ana Laura fala que esse é o seu defeito, sempre olhar para o lado bom das pessoas. Valentim, então brincando, sorri e diz que não tem problema, pois ele ganhou essa, pois ele ficou com a mocinha bonita. Os dois então sorri. A Ana Laura diz que ele sempre procurou o lado bom das coisas e ela também ama isso nele. Valentim diz então que a única coisa ruim disso tudo é porque isso acabou estragando então os seus planos. Ana Laura pergunta que planos? Valentim então diz que ia pedir a ela se ela aceitaria ser sua namorada, muito romântica. Ela, envergonhada, com um leve sorriso, pergunta se ele está pedindo a em namoro. Valentim diz claro que não. Ana Laura fica totalmente envergonhada e diz que tolice, mudando totalmente seu semblante. Valentim sorri e então diz claro que ele não poderia pedir porque ela já é sua namorada. Ana Laura então diz que não entendeu. Valentim diz que todos ali no restaurante entendeu e escutou perfeitamente quando ele gritou para o Ramiro que ela era sua namorada. Ana Laura então diz que ele só disse isso para que então ele pudesse tirar o Ramiro do caminho. Valentim então diz que não, que só disse isso porque é o que ele mesmo sente e é o que ele mais deseja na vida, poder então estar namorando com ela. Valentim então se aproxima de Ana Laura e diz: "Estou perdidamente apaixonado por você." Nesse momento, a câmera foca no beijo dos dois. No desfoque, vemos então que Ramiro está ao fundo vendo tudo. Isaac leva então o Santiago para conhecer seu novo apartamento. Entusiasmado, o Saco então começa a falar sobre cada cômodo. A todo tempo, Santiago parece então estar admirado e assustado. Quando Isaac pede para que então, se ele quiser olhar outros cômodos entrar, Santiago para no tempo e diz que tem a impressão que já conhece aquele lugar, o que assusta então Isaac. Isaac então pergunta se é sério.
Há então um flash então na cabeça de Santiago. Ele então, no flash preto e branco, se lembra da sala toda mobiliada e ele tomando então um copo, digamos que de champanhe ou conhaque. Quando Santiago retorna, ele fala então para Isaac alguns detalhes que poderia ter naquela casa. Isaac então se admira, pois são coisas, detalhes que ele não aprenderia estando dentro de um táxi. Santiago pergunta então se ele sabe quem são os antigos moradores daquele apartamento. Isaac diz que tudo o que ele sabe é que ali morava um casal que vieram de Costa Paraíso e que o marido acabou falecendo. E que a primeira coisa que a viúva fez foi desocupar então aquele apartamento. Ana Letícia está revoltada no quarto de Ana Laura, conversando sobre o que acabou de acontecer lá em Costa Paraíso, onde o Mariano pediu a Jennifer em casamento. Ana Laura diz que isso é uma coisa boa, já Ana Letícia não gosta. Ana Letícia diz que isso tudo é uma loucura. Ana Laura diz que não concorda, pois chegou a hora de seu tio Mariano poder se casar e ter filhos de uma linda família. Ana Letícia pergunta do que Ana Laura está falando, pois a família deles são elas. Ana Laura olha assustada quando Ana Letícia diz que ele, Mariano, não pode se casar com Jennifer nem com ninguém, pois ele é dela. Essas são as emoções dos próximos capítulos de 3 vezes Ana. Cola com a gente, tem muita novidade por aí, quero te contar tudinho. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei e também me conta de onde você está acompanhando esse vídeo.